Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize Moda Gestante Lactante e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, de informações e de vivências. E se você chegou aqui e você gosta desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos para que sempre tiver uma novidade por aqui, um novo episódio, uma nova informação, uma nova vivência de uma mãe, você possa ser notificado e se sentir acolhido e informado com o que a gente está trazendo por aqui. E hoje eu tô com a Carol, ela vai se apresentar, dizer o que ela faz, de quem que ela é mãe. E é isso aí. Então, meu nome é Carolina Porto. Eu sou mãe do Lucas. O Lucas vai fazer 7 meses agora, sexta-feira. Sou veterinária. Trabalho só com gatos. Então, assim, entendo um pouquinho da área da saúde, bem diferente da parte humana, assim. Um pouco parecida, mas, no fim, bem diferente. E saber um pouco pode facilitar algumas coisas e dificultar outras, né? Então, a gente passou por bastante coisa aí e vim dividir um pouquinho isso com vocês. Ai, muito obrigada. Carol, como é que foi, assim, vamos desde o começo, né? Como é que foi descobrir que estava grávida? Como é que foi a tua gestação? Foi tranquila? Queres dividir, assim, né? Muitos perrengues. Muitos perrengues. Então, o que tu quiser contar pra gente. Então, a minha gestação foi uma surpresa. A gente não esperava, assim, né? Tomava anticoncepcional e com alguns erros, alguns problemas no meio do caminho. E aí o Lucas veio bem de surpresa, assim. Foi um susto. Mas depois acho que uma semana de susto, assim, depois a gente vai, né, digerindo as coisas, curtindo bastante as coisas. Foi bem tranquilo até mais ou menos o 7º mês, assim. Eu trabalhei bastante. Trabalhava igual uma maluca, não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Chegava em casa 9 horas, 10 horas, às vezes dormia na clínica quando era preciso. Então, foi bem conturbado porque estava tudo bem, né? Até eu começar a ter o líquido meio baixo, assim. Então, o líquido da placenta ali, né? Para ficar mais ou menos até uns 7,5 e tal. E ele começou a ficar muito próximo do 7. Enfim, foi baixando. E comecei a precisar de repouso. Daí um repouso mais leve, depois um repouso mais intenso, com risco de precisar induzir ou fazer cesárea antes do previsto, assim. Mas a minha obstetra, a doutora Ângela, maravilhosa, a gente conseguiu segurar até as 39 semanas. Eu tentei parto normal, muito desejado, muito esperado, muito estudado. Uhum. Tô contigo nessa. E eu tive a Lu Doula comigo junto, né? Eu conversei, inclusive, assim, quando eu fui conversar com ela no início, a primeira consulta que foi, né, bem no começo, assim, eu falei pra ela, os meus 2 maiores medos são o parto normal e a amamentação. E foram as 2 coisas que me pegaram em cheio, assim.
Porque a gente estuda bastante, sabe todos os prós e os contras, né? Sabe tudo que pode acontecer, mas a gente... quando não acontece da forma que a gente quer, a gente não tá preparado. Apesar de achar que está. A gente acha, mas aí quando acerta assim, a gente no meio, assim, pega assim, justamente naquele lugar ali que não era pra pegar. E daí se torna... eu sei bem como é que é isso doído, também. sofrido, assim. Eu sabia que eu podia não conseguir, mas no fundo, eu acho que eu não esperava. E aí... fui pra eu tive dilatação completa, só que eu tive desproporção cefalopélvica. Ele ficou encaixado, mas ele não desceu. E aí, no fim, deu bastante complicação, porque a doutora Ângela, no dia, teve uma complicação pessoal, não conseguiu, mas a gente já estava conversando sobre essas possibilidades. E foi uma outra médica, que foi a minha médica, mas foi tudo certo. A doutora Carla, maravilhosa também, foi um outro anjo da minha vida. Só que foi doído internamente, assim, Sim. né? A frustração de não conseguir o parto normal é muito triste. E assim, é incrível porque eu sabia que eu poderia não conseguir, mas, cara, a gente não... quando alguém te pergunta assim, né? Tá te preparando pros dois, né? Sim. Sim, tô me preparando. Estudei super, nossa, não, se for cesárea vai tá ser tudo super certo. tranquilo. Mentira, Nossa. a gente fica se sentindo... Aham. A gente não se sente suficiente, Exatamente. É bem isso. Nossa, não fui capaz. Uhum. E assim, vou contar uma história aqui, que eu tava, depois que eu ganhei o Lucas, ele era bem novinho, a gente foi na casa de um parente, assim, os parentes que acabam, né, falando coisas. Tomara que ela não escute isso. Minha tia, Se escutar, uma tia de se ela longe. escutar, ela não for, repete, escuta a pessoa. Uma então, tia de longe, assim. E aí, eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu, a gente engravidou juntas, a minha mãe e a mãe dela engravidaram juntas, e as mães das nossas mães engravidaram juntas. Nossa! Foi bem legal, é uma história bem legal. E aí, ela ganhou um mês antes que eu. E eu tenho nós somos em 3 primas, e as 2 tiveram parto normal, amamentação perfeita, maravilhosa, e eu não consegui o parto normal, e a amamentação foi que depois a gente vai conversar, que foi o do Borogodó. E aí, eu fui na casa dessa minha tia, o Lucas era pequenininho, ele é pequeno, né? Um bebezinho, 30 dias, eu acho, nem isso. E a filha da minha prima também. E aí, essa minha tia começou a perguntar como é que foi, não sei o quê. E aí, nossa, tu teve parto normal, que maravilha. Eu fiquei emocionada que tu teve parto normal. E ela chorava. Nossa, como tu foi forte, como tu foi... Falando pra minha prima, né? E eu fui olhando e... Sabe quando tu vai se encolhendo, assim, e... Miando, né? Assim. Foi, e eu lembro como se fosse hoje, assim, sabe? Eu sei que ela não fez por mal, gente. As pessoas falam coisas pra gente, só que elas não falam por mal. Só que naquele momento te dói muito, né? Ainda mais naquela fase, né? Que o teu puerpério, se o Lucas tinha 30 dias, meu Deus, né? Era aquela confusão toda dentro. Exatamente. E tu já tá se sentindo mal, e eu tava com os peitos tudo machucado e tudo acontecendo. E aí, eu fui amamentar na frente... Não na frente, né? Porque já tava meio machucada. Daí fui amamentar mais quietinha num canto, assim. Daí, Thais amamentando! Eu acho que ele já tinha mais de 30 dias, porque eu já tava dando mamadeira. E foi com uns 2 meses, mais ou menos. Tô! Só que ele tava na mamadeira. Não Thais amamentando? Daí eu, não, tô! Mas um pouco na mamadeira. Daí, né, pra minha prima, nossa, Thais amamentando, como ela tá gordinha. E o Lucas bem magrinho, assim, gente, foi... terrível, assim, foi terrível. E aí, dali, eu já não queria mais sair, eu já não queria mais ver outras pessoas, porque é o que tu falou, a gente se sente impotente, a gente se sente incapaz, a gente sente... É que alguém te cobrando daquilo que tu já tá te cobrando é osso, né? E eu me cobro muito em tudo, assim, na parte profissional, bastante, eu sempre quero, né, o melhor, assim, e piora muito com o filho, né? E outra história que eu lembro também... no dia que eu ganhei o Lucas, uma amiga minha tinha ganhado uma semana antes e ela estava pelo hospital e foi visitar a gente, assim. E aí ela estava chorando, dizendo que, eu tive que entrar com a fórmula. Bem triste, assim, né? E aí eu, não, mas assim, não te culpa. E primeiro dia com o filho no colo, lá recém-parida, né? Foi menos de 24 horas depois, achando que, nossa, sou forte. Não te culpa, isso acontece, às vezes a gente precisa. E eu super acolhendo ela. E aí, quando eu precisei entrar com a fórmula, foi o segundo inferno da minha vida, assim. Eu só chorava, eu não queria, parecia que eu tava...
Nossa Senhora, foi horrível. E aí eu lembro disso também. Nossa, com a outra pessoa eu fui tão acolhedora, né? Eu fui tão querida com a outra pessoa e comigo eu tô me cobrando, Chicoteando. Exatamente. Então, o parto foi... Eu fui pra cesárea, né? Então, o parto foi a primeira dor física e emocional. E a amamentação foi a segunda dor física e emocional que, como eu te falei, hoje eu consigo falar... Mas é uma ferida... Dói, né? Dói. É uma cicatriz que dói, assim, sabe? O Tomás tem 3 anos, né? E o meu parto, a minha cesárea, né? Que era pra ser do meu parto, ainda me dói falar. Eu acho que é uma coisa que a gente se sente lesada de não conseguir, se sente frustrada, né? Não é porque tem esses adjetivos ruins que é culpa nossa, né? Mas a gente se sente assim. E é o que a gente tem pra especificar o nosso sentimento. Então, não é querer, né? Mas dói. Dói e às vezes, né, acontece uma coisinha e daí diz assim, mas se eu tivesse... Sabe, o Tomás a gente pegou Covid e daí ele ficou ruimzinho de comer, assim, mas se eu tivesse amamentando ainda, ele tava comendo. Aí é aquela coisa que vem nas costas, não é? E não tem nada a ver, né? No fim, depois que a gente passa pelo problema, a gente vê, poxa, era menor, não era tanto quanto... Mas, na verdade, no momento era. Não é que é menor depois. É porque eu penso muito pra mim, assim... as pessoas só entendem a gente quando elas passaram pela mesma coisa ou pior. E se passou pela amamentação há mais tempo, também não vai entender. Então, se eu quero conversar se eu tô ali na fase do parto e tal, que eu passei, que eu tô triste porque eu não consegui o meu parto normal, que outra coisa que eu falo, as pessoas falam em parto, como se o parto fosse só o parto normal, né? O parto cesariana também é um parto, também tem tudo, mas enfim, tem esse preconceito, né? Aí, na verdade, assim, elas nomeiam e, assim... Aí, quando eu dizia assim, pro parto do Tomás... Não precisa nem falar. É só o parto. Fizer cesárea, tipo assim... Também tive um parto e foi lindo, foi maravilhoso. E é muito julgamento, foi assim. péssimo. Foi péssimo? Não, minha cesárea foi maravilhosa. Eu acho que eu tava com... Eu senti tanta dor no final, assim... que eu lembro, gente, eu tava tão fora da casinha que eu perguntei o nome. Eu tava bem fora da casinha. Eu perguntei o nome de todo mundo. Eu falei pro meu marido anotar no celular o nome de todo mundo. Do anestesista, que nunca ninguém lembra. Eu falava assim, tu é um anjo na minha... Eu lembro, tu é um anjo na minha vida. Obrigada, tu é um anjo na minha vida. Meu Deus, obrigada pela anestesia. Obrigada por ter tirado a minha dor. Eu fiquei fora. Todas as enfermeiras, que foram umas maravilhosas da Socimed. Eu lembro da enfermeira obstétrica, que me ajudou muito também, assim... como a gente lembra quando passa por esses perrengues, né? E eu dei presente pra todo mundo. Eu ficar acompanhando a vida, assim, acaba que a gente não acompanha, né? Mas a gente... Depois passa, Mas o meu parto foi muito sofrido, a minha cesárea foi maravilhosa, assim. O momento e o pós também, eu não posso reclamar. Mas é que também, eu tive tanto problema na amamentação, ainda no hospital, que a cesárea foi fichinha, entendeu? Então, não teve grandes problemas. E é isso, sempre precisa de uma dor maior pra a gente foca no negativo, né? E eu tive acompanhamento da Júlia também, da consultora de amamentação, desde antes... Porque justamente eu falei para ela também, foram os meus 2 maiores... foram os meus 2 maiores medos. O parto e a amamentação. E a Lu falou isso, não foca nisso, né? O que foca cresce. Mas não adianta, era o meu medo e foi o que aconteceu. E a Ju foi me visitar no hospital, tudo certinho. Mas assim, hoje eu penso assim, mas na época eu não pensava. Depende do nosso corpo um pouco, depende da mãe, do entendimento da mãe, do estudo da mãe, e depende do bebê, porque aquele bebê também nasce sem saber mamar direito, sem saber pegar direito, sem saber, né? É novo pra todo mundo, né? É novo pra todo mundo. E eu achava que eu sabia, e eu não sabia nada, assim. E agora que passou, eu penso, nossa, era só isso. Nossa, era só tal coisa. Não era. Realmente era um monstro, e foi... E passou, e agora tá tudo certo. Mas não mas quando acabou, a gente olha de fora e diz, podia ter feito diferente, mas não tem como fazer diferente. Tu usou o que tu tinha, na condição que tu tinha, e tu deu o teu melhor, né? Mas dói. Ainda dói. Ainda é uma coisa... Mas hoje difícil. Tu tá amamentando alguma coisa ou já trocou exclusivamente pra fórmula? Perto do Dia das Mães, vai fazer 2 meses já. Eu tirei 100%, assim. Porque, na verdade, assim, ele foi recusando aos poucos, eu acho.
foi um trabalho dos dois juntos, assim, né? Então, eu tive problema no peito ali desde o primeiro dia, eu acho, do hospital. E aí, como eu estava com consultora de amamentação, as enfermeiras que estavam ali para ajudar, eu falava que, é que eu tenho uma consultora de amamentação. Ah, não, então tá tudo certo. E não auxiliaram, porque eu falava que não precisava, né? Então, a Ju foi no segundo dia, eu acho que eu já me machuquei no primeiro dia, sabe assim? Então, começou ali, eu rachou o bico do peito, e sangramento, e crosta, e pus, e pomada, e pega sol, e bota luz, e aprende. Assim, vou te dizer, como eu falei, a Ju foi essencial, mas eu precisei de uma mãe que tinha passado num período curto de tempo, muita dor na amamentação para me ajudar. Porque era ela que estava no WhatsApp comigo todos os horários e todos os dias, e de madrugada e final de semana e tudo. Porque eu passei uma semana ali amamentando, chorando. Amamentando, o Nelson tinha que segurar a cabeça do Lucas para colocar no meu peito, porque eu precisava me segurar em alguma coisa para conseguir amamentar. Eu mordia uma toalha da dor que eu tinha, assim, e chorava, e escorria lágrima, e eu precisava berrar com um pano na boca, assim, para passar dor. Eu nunca senti tanta dor na minha vida, nunca, nunca. E assim, ó, o parto foi horrível, eu tinha aquela sensação do parto não, né? Da dor ali, dos 10 de dilatação, e eu tive que esperar com muita dor 1 hora até o anestesista vir, então eu fiquei 1 hora com uma dor muito absurda. E aí eu pensava assim, eu não sei o que doeu mais. O parto que eu já passei, mas eu acho que eu já esqueci, ou essa dor, porque é uma dor... Eu entendo todo mundo que desiste da amamentação. Sim, eu entendo todo mundo. E a pessoa tem que passar para entender, porque não é de Deus aquilo ali. Sério, é uma dor absurda. Eu tenho uma amiga que trincou os dentes. De apertar, assim, da dor que ela uma sentiu. Toalha, e eu aprendi isso, tá? Da amamentação. De usar a toalha para amamentar. Eu aprendi. Me ensinaram e ajudou. E as consultoras falam, né? A gente não precisa sentir dor. Seria bom se não precisasse, mas... Não é o caso de todo mundo. São coisas que acontecem. A gente nunca vai saber exatamente o que foi. Foram conjunto de fatores. Mas eu não me arrependo, doeu muito. Não gostaria de passar por isso de novo, mas se tiver que passar, a gente passa. Porque no momento, tu entende a necessidade daquilo ali. Foram uns 10, 15 dias dessa dor, assim, de eu precisar de ajuda para botar o Lucas no peito. Imagina, ele tinha que ganhar peso, ele tinha que mamar de hora em hora com essa dor. E, às vezes, o Nelson, no início, teve uma época ali que estava de 3 em 3 horas, né? E ele dormia bem no comecinho que estava em casa, ele dormia bem certinho e acordava certinho de 3 em 3 horas. Às vezes ele vinha, tá na hora. Eu olhava o relógio, não, falta 10 minutos. Dele, mas já tá quase na hora. Vamos esperar mais 10 minutos. Porque aquilo era Porque necessário. Eu precisava daqueles 10 minutos. Parece que ia cicatrizar um pouco. Mas tu ia te preparar para Eu ia me preparar psicologicamente para aquilo. E aí, essa amiga no WhatsApp me ajudou muito, assim. Ela me mostrou vídeos, me mostrou... Assim, tudo que a Ju tinha me passado, que eu tinha visto na internet, tudo me ajudou. Mas eu precisei daquela pessoa do meu lado, assim, sabe? Do meu lado. Ela nem mora em Tubarão, me ajudou pelo WhatsApp ali. Mas eu precisei daquilo. É uma pessoa ali por ti, né? Porque quando a gente paga uma assistência, a assistência é benéfica, né? A gente é necessário muitas vezes e é bom a gente poder contar com isso. Mas uma pessoa ali por ti é diferente. Emocionalmente é direto, diferente. Assim. E que passou por isso agora, né? Porque se tu for falar com, sei lá, uma tia que passou por isso há 10 anos atrás, não precisa ser muito tempo. 10 anos atrás... E muda bastante, né? É porque é o que tá... Eu não sei, mas eu tenho... Olhando as coisas, né? A gente sempre tá com histórias, né? Sempre... Tem alguma coisa que sempre tá em foco. Sempre, tipo... É mais comum acontecer agora do que antes. E sempre vai ter alguma coisa que é mais comum. E não adianta falar com a pessoa que já passou há muito tempo. Esquece. Porque... E ela vai diminuir a tua dor. E fala assim, ó... Não, vai passar. Vai passar. Não é isso que eu quero ouvir naquele momento, sabe? E eu pensava, eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir, cara, dói. Pode falar palavrão? Entendo. Pode falar palavrão. Cara, dói muito. Dói. Eu tô contigo. Vamos tentar mais um dia? Eu acho que era isso. Pensar que, cara, eu vou tentar mais um dia. Daí aquele dia passava. Vou tentar mais um dia. E aquele dia passava. E aí foi indo, sabe? E aí, deu 30 e poucos dias da amamentação. Quando o bico do peito estava começando a
querendo ou não calejar um pouco, junto com cicatrização, junto com tu vai pegando um pouquinho o jeito. Eu tava começando a conseguir amamentar conversando com as pessoas. Eu tive uma mastite. Então, eu senti o peito quente com dor, assim. E fui numa consulta, mas veterinária deveria saber o que era, mas a gente, não é nada. E aí, fui no obstetra, daí eu, Ângela, acho que eu tô com o peito um pouco quente, tá doendo, não tem passado a dor. Fingindo que não sabia o que era, assim, né? Porque, no fundo, a gente sabe que não é boa coisa. E aí, ela falou... Eu lembro exatamente, estava na cadeira dela, ela assim... Carol, eu acho que é um abscesso. Daí eu... Abscesso, mas não vai precisar abrir, né? Cara, todo abscesso precisa abrir. Mas eu não queria que aquilo tivesse acontecendo. Eu queria ter uma exceção na maternidade, né? Um abscesso da maternidade. E aí ela sabia que eu sabia, né? É protocolo. E eu, não, mas eu não quero. Carol, vamos precisar, vou te mandar para o mastologista. E eu não queria. E assim, foi marcado. Eu estava dentro do hospital com uma amiga minha, porque o Nelson ficou com o Lucas. Estava marcado e eu ainda precisei falar com o médico antes do horário, assim, eu não quero. Eu não quero dele, Carol. Se tu não quiser, tudo bem, não posso te abrigar, mas precisa. E eu, tá bom, desisti de última hora, assim, porque a lesão, né, onde ele ia incisar, foi no bico do peito, foi na auréola ali, né, ao redor. E o Lucas ia amamentar ali. Então, eu tava pós-operada, com os peitos desse tamanho, porque, né? A produção de leite não parou. Exatamente. E eu tava tomando remédio para aumentar, assim. E eu não queria parar de amamentar, eu não quis parar o remédio, teimosa que sou, né? E aí, eu não quis parar o remédio. Querendo ser um polvo, mãe. Uhum. E aí, eu lembro que na hora eu perguntei, tá, doutor, mas não pode ser aqui, né? Eu queria que fosse aqui a cirurgia. Vai ficar cicatriz? Ele falou. Eu não me importo. Eu prefiro a cicatriz. Ele, não, Carol, eu acho melhor não. E eu devia ter ficado com a cicatriz. Porque doeu. Daí foi a terceira dor horrenda da minha vida, assim. Que ele mamava em cima dos pontos. E aí, abscesso... Nossa, chegou a dar uma dor... Abscesso, pra quem não sabe, é pus, sangue e leite misturado. E ele mamando aquilo ali. E aí... Vou falar uma coisa aqui, né? Não tenho vergonha de como foi, assim, mas veterinária pensa nas coisas, né? Eu tava, vou botar uma toalha para dormir aqui, porque tinha que drenar. Eu tava com um dreno. Então ficou com dreno. Eu fiquei com dreno, então eram os pontos e o dreno saindo secreção o tempo inteiro. Sim. E aí eu com roupa, trocava roupa de hora em hora. Não podia sair na rua, porque, né, não tinha como trocar. E daí não é bom botar absorvente o tempo inteiro, para não, né, ficar abafado. Daí eu vou botar um tapete higiênico. Daí eu deitei em cima para dormir. Deitava em cima do tapete higiênico de cachorro. Uma ótima solução. Ótima veterinária. É uma ótima solução. Pra ficar drenando aquilo ali. E foi 7 dias para tirar para tirar o dreno. Não, desculpa, 3 dias para tirar o dreno, mas ficou aberto, drenando ainda pelo orifício. 7 a 10 dias para tirar os pontos, e ainda ficou aberto, drenando. E foi 30 dias para fechar completamente. Mas aí tu teve que fazer ponto para fechar ou ele fechou sozinho? Não, ele fechou por segunda intenção. Fechou sozinho. Socorro. Porque é contaminação, então tem que deixar drenando, assim, né? Então foi 1 mês e pouquinho, assim... do bico do peito da dor, depois mais 30 dias do abscesso, da cicatrização, aberto, enfim, assim, então foi bastante tempo. Deus. E eu entrei com a fórmula... Como é que tem leite pra amamentar nesse meio tempo? Porque o leite é o teu bem-estar, né? Eu, sei lá, perdi meu padrinho, né, quando tava amamentando. O emocional tudo, né? cortou. Eu fiquei quase sem leite, tive que fazer coisa pra aumentar a produção. E como é que tu teve leite, mulher? A dor corta muito, assim, né? Também. Então, eu tava naquela, Meu assim... Deus. Eu fui teimosa, porque o médico falou que era melhor tirar o leite para não dar mais mastite. Porque, como eu estava tomando medicação, estava produzindo leite, corria o risco de dar mais mastite, né? Daí eu, não, teimosa que sou, vou só diminuir a dose da medicação, não vou parar.
Daí, eu comecei a sentir um nódulo do outro lado, porque foi de um lado abscesso, eu comecei a sentir um nódulo do outro lado. E aí tá bom, acho que eu entendi. Acho que eu entendi o recado. Vou parar a medicação. Daí parei. Quando eu parei, aí foi que, né, o Lucas mamava, eu com dor, eu já não tinha leite antes da medicação, então parei a medicação, quase nada. E aí a criança chorando de um lado, dor do outro, tudo que tu tá passando, porque eu queria amamentar, queria, tomando um monte de medicação, 3, 4 vezes por dia, rios e rios de chá, rios e rios de água. E aí, quando eu tirei o dreno, eu achei que eu ia sentir menos dor. E aí, quando eu tirei o dreno, que eu ainda tava com os pontos, que eu amamentei, e ele tava ali chorando e tentando puxar, e estourou um ponto dele, tanto ele puxar. Senhor, Carol. Daí ali, eu chorando no sofá, o Nelson me olhou, eu vou lá comprar. Porque já tava, tipo... Sim, mas de ti isso não viria. Não. E eu com o ponto arrebentado ali, uma parte aberta, e ia. Eu já sabia, mas eu não queria. Eu já sabia, mas eu não queria dar o primeiro passo. Sim, assim, mas né? tu precisou. Eu precisei que alguém falasse, vamos, né? por ti. Vamos, né? Deu, chega. E aí começou... Não é a todo custo, né? Uhum. É importante, né? Eu tenho certeza que foi fundamental pro Lucas esses meses, né? E tu sabe da importância, por isso que tu fez. Não é à toa, né? Eu acho também que não é todo mundo que se cobra tanto, assim. Eu tive uma amiga que precisou tirar... tava produzindo pouco leite, eu dei a fórmula e tudo bem, e deu. Agora ela tá lá, linda, maravilhosa, e passou super bem. E são pessoas e pessoas. Eu me cobrei até o extremo do extremo do extremo. E que bom que tem pessoas que conseguem, assim. Eu não queria ser tão... me cobrar tanto, mas pra mim tá foi tudo bem terrível. também, né? Se tu não tivesse feito isso, tu tinha se sentido culpado. Exatamente. Mas é o meu jeito, né? Tem gente que não se culpa e tudo certo. Sim, assim, sim. O meu jeito foi, assim, bem extremo, assim, de ir até o final. É a final, vivência, final. né? É a vivência. Não importa. Não é um cara... Cara, não tem como ser igual. E eu entrei com a fórmula ali, né? Comecei e continuei amamentando. Imagina, foi com 2 meses e meio, 3 meses que eu entrei com a fórmula, 2,5. Foi até os 5. Então, até que segurou bastante, assim, com a fórmula. Porque a tendência, que foi o que aconteceu com o Lucas... A mamadeira vem muito fácil. Uhum. Por mais que seja a mamadeira perfeita, a colher perfeita, o canudo perfeito, sei lá o quê. Tem crianças diferente, que... né? E o Lucas é ainda um touro. Então, ele come desesperadamente. Até a introdução alimentar. Tive problemas? Nenhum. Porque ele come tudo que der, na colher ou na mão e tudo. Cada um passa os seus problemas. Eu não passei com a introdução alimentar. Eu passei. Tu passou? E, então, ele aceitou muito bem a mamadeira. E aí, vinha no peito, o fluxo era pequeno. Então, ele começou a reclamar no peito. Uhum. E aí, eu chorava porque ele reclamava. Daí eu pensava, não devia ter entrado com a fórmula. Lá atrás, eu precisava, que eu não queria. Já tinha passado e não queria, mas eu precisei. Mudou muito o comportamento dele. Ele começou a dormir super bem. Eu sei que ele... E assim, engraçado que a pediatra dele mostrava os gráficos. Ele tava ganhando peso. Ele tava na linha verde, bonitinha. Mas, cara, ele precisava de mais. Ele precisava de mais. E hoje ele é um gordinho. Ele nem precisava de tanto assim, na verdade. Mas, ele enfim. É muito gostoso. Ele é um gordinho, bochechudo, assim. E ele já tá na linha laranja, assim, né? Então, a gente já tem que dar uma cuidada. Mas, hoje, eu consigo ver que eu precisava e ele também precisava. Porque... a gente... Eu não sei se as pessoas acreditam, assim. Emocionalmente, a gente passa emoções pelo leite Sim. também. Pela pele, por tudo, né? O primeiro pensamento que eu fiz, porque quando eu trabalhava com contabilidade, né, a gente engole alguns sapos, né? E daí eu pensava assim, eu não posso deixar isso pra dentro, porque lá na minha barriga quem tá é o meu filho. Uhum. Assim, é um pensamento meio, né, besta, mas, cara, depois que eu botei aquilo ali na minha cabeça, passou diferente, assim. As coisas não aconteciam, não vinham mais com a mesma intensidade. A gente já dava um trancão, né? E a gente absorve muita coisa, mesmo conseguindo... Eu não conseguia botar nada pra fora. Mas quem consegue, mesmo assim, absorve um pouco, né? Enfim. Ele tá ali junto contigo, né? Um sistema integrado de informações. E como é que pode, né? Até hoje eu penso assim, meu Deus, uma criança saiu de dentro de mim, né? E tá daquele tamanho. Ainda bem que saiu antes. Já com as suas vontades. Já com as suas vontades. É muito louco, é muito louco. Eu ainda penso que, meu Deus, tem uma criança dormindo no quarto. Meu Deus, sou responsável por uma criança. Senhor... É louco, é louco. É bem sou doido. Mãe? Eu sou mãe mesmo. Nossa, eu sou mãe? Mas E passou. E passa. Né? Incrivelmente. É uma coisa que a gente não gosta de ouvir. A gente tava até falando, né? Eu e a Rê.
Cara, a gente fica pé da vida, né? Quando fala que vai passar, né? Que rápido se vai passar. Passa. Na hora a gente não quer ouvir isso. Não é o certo a se falar. Mas assim, faça um grupo de mães da época que tu tá. 30 dias ali naquele período. Não pega mãe que já passou por muito, porque tu vai ouvir coisas que tu não quer ouvir. Tu precisa de quem tá passando ali contigo, né? Do Quem lado, tá de mão dada, assim, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tive várias pessoas ajudando. Várias e várias e várias. Faz toda a diferença. E se a gente parar para pensar, a gente não pensa muito na gente, né? Tudo que a gente faz é pensando neles. E a gente fica lá em último lugar. Sempre. Mas a partir do momento que nasce pra frente é assim. E a gente se sente super orgulhosa por isso, né? Eu me sentia assim, achava o máximo. E é meio doloroso, né? Depois começa a se reencontrar. Como é que tá essa parte de se reencontrar? Tem, assim, nessa parte? Cara, acho que eu não me reencontrei ainda, assim. Tipo, tanto que eu vim aqui do jeito que eu estou, do jeito que deu, entendeu? Eu acho que se existe esse tipo de nomenclatura, sua mãe culpa. Sim. Voltei. Se tem algum tipo, né? Se existe esse tipo de nomenclatura, eu sou a mãe culpa. Eu me culpo por tudo. Então, por exemplo, eu tô no banheiro lavando o cabelo e demorei mais tempo para lavar o cabelo. Ai, não devia ter ficado tanto tempo. Daí eu tô naquele tempo ali me arrumando. Não, mas eu devia aproveitar esse tempo para ficar com ele. Porque agora eu tô trabalhando o período todo de novo. Então, tem um pouco disso, assim, né? Mas é aquilo, mães e mães. Tem mães que não têm, que precisam daquele... E o teu lado profissional também é bem forte, né? É pesado. É complicado. E o teu lado profissional também tem super a ver com a nossa parte, né? Eu lembro que quando eu engravidei, eu levei a minha gatinha lá, a Phoebe. Tem vários cuidados, assim, que tem que ter. Na verdade, o gato, ele tem uma culpa muito grande na parte da gestação, que, na verdade, não é culpa dele, né? E até esses dias eu comentei no meu Instagram, assim, que eu tinha, antes de eu ter o Lucas, né? Quando eu não era mãe, e depois eu passei a entender. Eu recebia pessoas que falavam, eu não consegui dar atenção pro meu gato, tá lá jogado, não sei o que. Eu ficava, poxa, que pena, né? Tadinho do gato, mas não, tá bem cuidado. E eu falava assim, não, fica tranquila, tá bem cuidado. Eu passava que eu entendia, mas internamente eu tava, tadinho, né? Não tá recebendo atenção. Tá, daqui a pouco passa. No fundo eu pensava. Depois que eu tive o Lucas, gente, eu acho que eu fiquei, sem brincadeira, uns 15 dias sem limpar a caixinha de areia da gata. A minha sorte é que tinha pessoas que iam e limpavam, porque eu não tinha cabeça para nada. Sim. Eu não tinha. E hoje eu entendo, eu precisei passar por isso. Eu tinha uma chefe, na época, antes ainda, né, que ela foi mãe e eu não entendia as coisas que ela passava. Eu não entendia ela faltando no trabalho em determinados horários, eu não entendia. E hoje eu fico, meu Deus, como eu fui mesquinha, né? Como eu não entendia o lado da pessoa. Eu precisei passar por isso para entender. Mas a gente não e entende é sem querer, passar. né? Sim. É sem querer. É porque a gente não imagina que dá tanto trabalho. Por que a gente pensa? Eu fui lá, brinquei com a criança, é tão bonitinho, não sei o quê, certo, é assim o tempo inteiro. E não é assim o tempo inteiro. Eu olho meu celular, não sei quantas mensagens não lidas. Cara, não dá. Não tem. Eu respondo o cliente, assim, tipo, na urgência, na hora, né? Porque eu sei que se eu passar... Se chega em casa, já não faz mais nada. Não. Eu sou assim também. Chega em casa, quando ele tá dormindo, eu vou fazer uma comida, eu vou lavar o cabelo, eu vou lavar coisa, o celular fica pra depois ainda, E eu consome 100% do tempo da vida, assim. Mas é gratificante. Ver, assim, desenvolvendo, ver as mudanças, né, deles é muito lindo. Muito louco. Cada dia é um passinho diferente, mas a gente que tá ali, a gente nota tudo, né? E daí a pequena evolução já se torna uma grande festa. E as comparações, né, depois, assim. Não sei se tu teve bastante disso, assim, né? Nossa, a gente tem uma família com muita criança. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É complicado, sim, porque o Lucas tem algumas coisinhas, assim, né? E aí a gente quer comparar para ver se tá certo, e no fim, não, gente, mas não precisa comparar, porque cada criança tem o seu tempo, não sei o quê, e aí tu fica, e agora, o que eu faço? A mercê, né? Tá certo ou não tá? Vou atrás ou não vou? Pesquiso ou não pesquiso?
Cada tem que ser o meio termo de tudo, né? Tem que ser um pouco do teu instinto. Eu acho, assim, né? Minha opinião, né? Jéssica, um pouco é do meu instinto e um pouco é do que o pediatra fala, assim. Porque se a gente for comparar, vamos supor, parece pouco tempo, né? Várias vezes eu fiz essa comparação. A Catarina tem tem meio ano, né? Tem 6 meses a mais que o meu filho. Mas 6 meses para uma criança é muita coisa. Aí, volta e meia, eu vi a Catarina fazendo uma coisa, que é minha filhada de coração, e o Tomás não fazia aquilo. Eu dizia, meu Deus, tá atrasado? Aí eu assim, comadre, o que tá acontecendo? O que é isso? Jéssica, calma, 6 meses. Daí depois eu ia lá pro pediatra, nossa, não, tá super bem, tá dentro do normal, nanana. Eu dizia, meu Deus. Aí a Catarina desfraldou. Ano passado, já faz um ano. E daí o Tomás desfraldou esse ano. Eu assim, meu Deus, mas eles são... Daí o pediatra, não, fica tranquilo. Então, assim, um pouco é a gente e um pouco... cria expectativas, né? A gente cria demais, porque daí a gente também tem essa parte da comparação, né? A gente tenta não fazer, mas é uma coisa meio que inevitável. Né? Tipo, a culpa materna é inevitável. Exatamente. E vai indo, né? E é assim, que nem jogo de videogame, não é uma fase sempre pior que a outra, né? A gente, quando tá achando que, não, agora eu tô confortável aqui, já vem a próxima fase deles, né? O crescimento e a evolução deles é muito grande. A gente ficou pra trás muito rápido. Como eles aprendem rápido, né? O Lucas agora, ele tenta ficar de pé. Meu Deus, já faz um mês que ele tenta ficar de pé, assim. Cara, nem senta direito, já tá querendo ficar de pé? Como assim? Já quer ficar... Já quer ficar força, né? Já se força pra levantar e é tudo uma loucura, né, Carol? Não, nossa, ainda digerindo tudo, assim. A gente passa uma pedra, assim, e vai nos levando e a gente só acompanha o fluxo. Vai tudo rolando. Mas era isso, Carol. Foi muito gostoso. Foi conversar. Bom. Que bom. Pra mim é bom relembrar as coisas, assim, apesar de não ser coisas muito boas. Mas falar, botar pra fora, me ajudou na época e ajuda ainda. Espero que ajude outras mães que passam por essa fase, né? A gente, né, é muito mais fácil eu achar pessoas que tiveram a mil maravilhas pra vir aqui falar do que as pessoas que passaram o perrengue, sabe? Então, te agradecer de coração por ter vindo. Eu sei que foi bem conturbado, né? A gente tá tentando marcar já faz um tempo. Marcamos por problemas pessoais, filhos e coisa. Tudo mas certo. Deu certo. Mas assim, ó, obrigada por ter vindo aqui, por colocar a tua realidade. Porque obrigada pelo convite. Pra quem tem a coisa florida e bonita, é muito fácil vir e falar. Agora, para quem passou o perrengue e tem vontade de falar o real, porque, querendo ou não, o real, ele assusta, né? E diz, não foi assim. Foi, muitas vezes foi, mas E a pessoa não tem vergonha de falar, ou não quer falar, ou tem pessoas ao redor que não passaram por aquilo e aí, não, só eu tô passando por isso, então vou ficar quietinha aqui, né? Ou até o mesmo medo do julgamento, né? Nossa, não. Isso não, aquela realidade é muito diferente da minha, então eu vou ficar quieta. E daí tu acaba se flagelando e se machucando com as tuas próprias frustrações. Né? Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Ai, que bom. Fui cliente, sou cliente ainda, porque querendo ou não, né? As coisas ainda servem. E é isso. E futuramente, né? A gente nunca sabe de onde, mas se vir outro por aí... Vamos ver. Agora não é o momento nem de pensar. Vamos colocar um deal aí. Que nem a gente faz lá na família. Ganhou, já volta o deal correndo. Pra não correr riscos. Correr o risco, mas brincadeiras à parte. Gostoso, é bem gostoso. O que tu precisar, estamos aqui. Tu também. Tá certo? Obrigada de coração. E o episódio de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se sentido acolhida com a história da Carol. E até o próximo episódio. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique.
Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta V. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta V Vida e Doce.